Boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa penúltima aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos trabalhar os pontos M e N, que é Poder Executivo e Poder Judiciário. Antes de iniciar a aula, vamos falar só um pouquinho a respeito de umas perguntas hoje que eu respondi, até porque tem um pouco a ver com o nosso ponto judiciário, do Poder Judiciário mais adiante, que foi no WhatsApp, a respeito de uma dúvida a respeito da denominação juiz-auditor. Com a Lei 13.744, do final do ano passado, foi reestruturada a Lei de Organização da Justiça Militar da União. O professor Oliveira já deve ter falado isso com vocês, e hoje a gente não usa mais a denominação juiz-auditor. Hoje a denominação é Juiz Federal da Justiça Militar. E a pergunta era uma dúvida a respeito da execução penal. Em que pese não ser minha área, mas como ficou a lacuna que eu comecei a falar esse assunto lá, então vamos falar como seria. Bom, uma sentença proferida pela Justiça Militar da União, em regra, sua execução cabe à própria Justiça Militar da União. Então, assim, ainda que o réu sentenciado seja civil, quem executa a sentença é a própria Justiça Militar da União, ou seja, o juiz federal da Justiça Militar. A gente tem a seguinte situação: se a pena for restritiva de direito, o sentenciado civil, o juiz federal da Justiça Militar da União vai executar essa pena. Caso o réu seja militar, não tem dúvida. Ainda que seja restritiva de direito ou privativa de liberdade, estou falando aqui numa situação nova dos juízes que aplicam as penas restritivas de direito por conta dos crimes militares por extensão, certo? Não das penas ali do próprio Código Penal Militar, porque não temos essas penas lá. Então, a regra é, o juiz federal da Justiça Militar, ele executa a sentença. Quando ele não vai executar? Quando essa pena for privativa de liberdade e o acusado for civil. Nesse caso, em regra, compete à Justiça Militar Estadual. Eu disse em regra por quê? Porque a legislação fala em justiça comum. Onde está isso? Na LEP, nos artigos iniciais ali da LEP, se não me falha a memória, no 2º ou 3º, certo? Então, porque o civil não vai poder cumprir pena privativa de liberdade em estabelecimentos militares. Então, quem vai executar essa pena, no caso, é a Justiça Comum, o juiz ligado à vara de execução penal da Justiça Comum, certo? Então, superada essa questão de hoje do WhatsApp, vamos voltar ao nosso ponto do edital. Então, hoje é o ponto M, nós vamos falar sobre o Poder Executivo. Nesse ponto, o nosso edital, ele pede as atribuições desse Poder Executivo, depois ele quer que a gente passe pela função de Presidente da República e dos ministros de Estado, certo? Então, vamos lá. Sumário. E, inicialmente, a gente trabalhar com essas noções gerais. Bom, a gente já trabalhou com isso aqui na aula passada, que o sistema de governo, ele se identifica com essa distribuição e a forma como é articulada essa competência entre os poderes. Nesse ponto específico, nós vamos falar exatamente em relação ao Poder Executivo e o Poder Legislativo. Por que isso? Porque, a depender como essa relação ela está entrelaçada na Constituição, nós podemos ter sistemas de governo diferentes. Nós podemos ter ou o parlamentarismo, ou nós podemos ter o presidencialismo, ou o semipresidencialismo, ou o semiparlamentarismo, certo? Então, nós vamos, a partir de agora, estudar esses desenhos que, em relação ao que a Constituição estabelece entre o Poder Executivo e o Legislativo, vai se estabelecer essas formas de governo, e nós vamos ter essas figuras aqui. O chefe de Estado, que representa a unidade estatal, e o chefe de governo, que pode estar nessa mesma pessoa ou pode estar em pessoas distintas. É essa exatamente a relação que vai caracterizar algum desses sistemas de governo, certo? Bom, vamos à primeira delas. O sistema parlamentarista.
ele tem a origem na Inglaterra, no século XVIII, e as características deles, as marcantes, quais são? A divisão do poder executivo entre um chefe de Estado e um chefe de governo, a responsabilização do chefe de governo perante o poder legislativo, e há um deslocamento de uma parcela da atividade do executivo para o legislativo, para fortalecer essa figura do parlamento. Então, o poder legislativo no sistema parlamentarista, ele exerce algumas atribuições do próprio poder executivo, certo? E ao chefe de Estado, cabe a ele exercer as funções protocolares. É uma representação simbólica do Estado, certo? E eles podem ser atribuídos ao presidente, se for adotar da forma republicana, ou seja, ter o parlamentarismo também na forma republicana, que o presidente será o chefe de Estado, e também ao monarca, no caso, seja adotado a forma de governo monarquia, certo? A chefia do governo é exercida em regra pelo primeiro-ministro, que tem uma função equivalente ao ministério, e ele é escolhido pelo próprio parlamento, e depende da confiança desse parlamento para ele continuar no governo. E para isso nós temos uma moção de desconfiança, que caso o parlamento aprovar essa moção, o que acontece? Pode levar à queda desse gabinete do qual faz parte o primeiro-ministro, certo? O presidencialismo. Nesse sistema, que ele é inaugurado pela Constituição Americana de 1787, ele foi uma forma encontrada para solucionar um problema dessa separação de poderes, já que no modelo americano não tinha a figura do monarca. Então, ele veio para isso. E como é nesse sistema que esse arranjo entre executivo e legislativo é estabelecida? Então, as chefias de Estado e chefia de governo e da administração pública são todas reunidas numa só pessoa, certo? No caso, a figura do presidente. Então, ele acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo. Toda essa função, todas essas funções são concentradas na sua mão, certo? Aqui é importante a gente trazer essa situação, que no Brasil, atualmente, a gente vive esse presidencialismo de coalizão, que o principal característica... Boa noite, Maura. A principal característica dele é uma relação direta entre o poder executivo e o legislativo. O que quer dizer isso? Que o presidente, em regra, nesse modelo, para poder governar, ele também vai fazer parte de um trabalho próximo com o legislativo, como até ministros, trazendo ministros do próprio poder legislativo, ou seja, algum deputado, algum senador, é convidado a fazer parte do governo, assumindo algum ministério, certo? Então, essa é uma forma do presidencialismo de coalizão. E o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, o que seria? Ele combina esses dois modelos anteriores, o parlamentarismo e o presidencialismo. Mas o que acontece aqui? Aqui também há essas duas separações entre o chefe de Estado e o chefe de governo. No entanto, o que acontece? Nós vamos ter um chefe de Estado, que é o presidente da República, com mais poderes do que no parlamentarismo. Então, ele é eleito diretamente do povo e exerce um mandato por prazo certo, mas também ele desempenha outras funções, que não só aquelas de natureza simbólica. Ele também vai poder nomear o primeiro-ministro, vai poder dissolver o parlamento, vai poder propor projetos de lei, conduzir a política externa. Então, ele vai ter uma participação maior nesse semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. Então, em que pese existir a figura do chefe de governo e do chefe de Estado em pessoas distintas, no caso, o chefe de Estado, o presidente da República, ele tem mais poderes do que o chefe de Estado no parlamentarismo, certo? Bom, isso aqui,
a gente já estudou, você já deve ter passado por isso no direito administrativo com o professor Oliveira, mas vamos voltar aqui um pouquinho das funções típicas e funções atípicas dos poderes. Então, como a gente já viu, todos os três poderes, eles exercem as funções típicas, que são as funções para quais eles genuinamente são criados, são pensados, e as funções atípicas, que podem ser as funções ligadas aos outros poderes. Então, qual seria a função típica do Poder Executivo? Então, basicamente, ela se assenta na chefia de Estado, nos atos de chefia de governo e nos atos de administração da coisa pública. No caso, ele aplica a lei ao caso concreto, ou seja, enquanto a função típica do legislativo é a produção de leis, a função típica do Poder Executivo é aplicar a lei ao caso concreto, certo? Bom, aqui é uma questão que está na própria Constituição, que é a leitura do artigo 76, que vai dizer que a função executiva no Brasil é exercida pelo presidente da República com o auxílio dos ministros de Estado, certo? E aqui no nosso modelo, toda a autoridade do Poder Executivo está concentrada apenas na mão do presidente da República, a gente chama de executivo monocrático, ou seja, todas as funções do executivo estão concentradas na mão do presidente da República, tá? Já no modelo parlamentarista, a gente usa o chamado executivo dual. Por que dual? Porque existe duas figuras aqui. A figura de chefe de governo e a figura de chefe de Estado estão cada um em uma pessoa distinta. Então, estando todos na mesma pessoa, como é o caso do presidencialismo, nós temos o executivo monocrático, e estando em figuras distintas, ou nós teremos o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, certo? Isso aqui é de uma certa importância quando diz que o Poder Executivo compreende os dois elementos, que são os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Esses elementos objetivos são abstratos, institucional e contínuos, e refere-se ao complexo de atribuições e faculdades do presidente, monarca ou primeiro-ministro. E quais seriam os elementos subjetivos? São as próprias pessoas, os órgãos que compõem o Poder Executivo, certo? Então, é uma visão objetiva e uma visão subjetiva. Funções do Poder Executivo, funções típicas. É a realização precípua para aquilo que foi criado, que pode ser a função de governo, atribuições políticas, as atribuições de co-iniciativa de projetos de lei e as de decisão. E as funções administrativas, quais seriam? As atividades de intervenção, o fomento e a prestação de serviço público. E quais seriam as funções atípicas do Poder Executivo? Bom, falando de função legislativa, nós teríamos os decretos e as medidas provisórias, certo? Atos normativos de ordem do próprio presidente da República ou do chefe do Executivo. A função de julgamento, lembrando que as decisões, as apreciações, não fazem coisa julgada aqui na seara administrativa, pelo princípio da inafastabilidade do judiciário, que nós temos previsto na Constituição. Então, quando o chefe aqui, o presidente, ele julga algum pedido, ele julga algum processo, ainda que seja em última instância, isso não faz coisa julgada, e ele está exercendo o quê? Uma função atípica, que, via de regra, a função de julgar cabe a quem? Ao judiciário, certo? Mas ele também, nas suas atividades típicas, nas suas atividades cotidianas do Poder Executivo, ele tem que julgar. Também há processos administrativos que cabe a decisão final do julgador, no caso, a autoridade máxima do Poder Executivo. Então, são essas as funções atípicas que a gente percebe, as funções exercidas que são, em tese, pelo Poder Legislativo, as funções principais do Poder Legislativo, ele também pode exercer de forma atípica, que é a edição de decretos e também a edição de medidas provisórias, e as funções de julgamento.
Bom, falando do presidente da República, o que é mais importante? As competências do presidente da República, que estão lá no artigo 84 da Constituição. E ele começa dizendo: compete privativamente ao presidente da República. Esse artigo, como a gente vai ver mais na frente, o caput dele começa com compete privativamente. A gente já sabe que as competências, quando são privativas, elas podem ser delegadas, correto? As exclusivas que não podem ser delegadas, correto isso? As competências privativas podem ser delegadas, as exclusivas não podem, certo? No entanto, quando a gente terminar de ver esse dispositivo, a gente vai ver que no parágrafo único, ele elenca quais poderiam ser delegadas. Então, há uma crítica que tecnicamente aqui não seria privativa, seriam privativas só aquelas que são elencadas no parágrafo único, porque senão todas poderiam ser delegadas, todos os incisos, certo? Mas vamos lá, então, isso aqui é bom que vocês memorizem, que são as competências constitucionais reservadas ao presidente da República: nomear e exonerar ministro, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, dar início ao processo legislativo nas formas e casos previstos na Constituição, que a gente já abordou isso, principalmente aquelas competências ali do artigo 61, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, vetar projetos de lei total ou parcialmente, e esse aqui, ó, que é um artigo que a gente já trabalhou bastante, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criação e nem extinção de órgãos públicos, e extinção de funções ou cargos públicos quando vago. Não confunda, gente. Criação e extinção de órgãos públicos depende de lei. Agora, extinção de funções ou cargos públicos quando vago pode ser mediante decreto. Então, lembrado o que eu já falei isso aqui, que isso aqui é uma espécie de ato normativo primário. Aqui é o chamado decreto autônomo. Então, as alíneas A e B do inciso 6º do artigo 84 da Constituição são as espécies de decreto autônomo, ato normativo primário, que pode sofrer controle de constitucionalidade. Estão lembrados? Os demais incisos, não. Bom, manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, celebrar tratado, convenções e atos internacionais. No entanto, sujeito ao referendo do Congresso, vimos isso na aula passada. Nós também vimos na aula passada que cabe ao presidente decretar o estado de defesa e o estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal, remeter mensagem de plano de governo na abertura da sessão legislativa, conceder indulto e comutar penas, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, promover os seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos. Aqui, eu não vou falar isso aqui tudo, mas eu grafei aqui os verbos que estão para vocês trabalharem. Vocês vão olhar que eu marquei de verde o que pode ser delegado, desde o início lá. Aqui está verde, que é o 6º. O 12 está verde. O 25, prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Por quê? Porque o parágrafo único, aquilo que eu acabei de falar da impropriedade, ele diz: o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 12, 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, por isso que eu acabei de falar que há uma crítica da doutrina que o caput teria uma impropriedade, porque quando a gente fala em competência privativa, ela sempre é delegável. No entanto, aqui ele vem e diz que ele pode delegar só esses. E
A contrário senso, então, aquelas outras seriam exclusivas, que ele não pode delegar, certo? E uma situação interessante que serve para a gente lembrar. Quando o professor Oliveira estudou com vocês a questão de delegação, às vezes a gente pensa que pode delegar só para os entes que estão na mesma estrutura. Olha aqui, ele pode delegar ao Procurador-Geral da República, que não faz parte do Executivo. Certo? Exatamente. O Advogado-Geral da União faz, a AGU faz parte do Executivo, mas o MPF não. Aí está aqui a grande, para a gente linkar, que a delegação nem sempre ela será realizada para os órgãos pertencentes à própria estrutura. Então, está aqui, delegando ao Procurador-Geral da República essas competências aqui, certo? Bom, nós estamos falando das competências do Presidente da República e nós vamos falar um pouquinho agora do poder regulamentar, que está, inclusive, ali entre as competências dele, né? Editar decretos para regulamentar a fiel execução de leis. Então, é uma prerrogativa concedida exclusivamente ao chefe do Poder Executivo. É uma espécie de poder normativo para atos abstratos, gerais e impessoais. E esse poder regulamentar, ele pode ser classificado independente e autônomo, que é o que nós já falamos ali, da questão de ser um ato normativo primário, e é possível de delegação, e limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração federal, quando não implicarem aumentos de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, ou extinção de funções e cargos vagos. Então, mais uma vez, a questão do decreto autônomo. O decreto regulamentar, né, que é o do próprio poder regulamentar, que é para execução, ele é um ato normativo derivado, secundário, por quê? Porque ele não está regulamentando a Constituição, gente? Não, ele está regulamentando a lei. Então, ele não encontra o fundamento de validade direto na Constituição, ensina a lei que regulamenta. Ele não sofre controle de constitucionalidade, ele sofre controle de legalidade, certo? E essa competência aqui, ó, não é delegável. Decreto específico ou individual, tem essa classificação. É aquele decreto de efeitos concretos, é exoneração e nomeação. Então, ele não está dentro da abstratividade. Ele é um ato específico direcionado a uma pessoa individualizada. Bom, em resumo ali do 84, nós poderemos ter o seguinte. O poder que é delegado pela Constituição ao Presidente da República, que é um modelo de presidencialismo monocrático, então tem a acumulação das seguintes funções, chefe de Estado e chefe de governo. E nisso aqui eu posso classificar aqueles incisos nessas funções. Então eu poderia dizer que pertence à função de chefe de Estado aquelas previstas nos incisos 7, 8, 14, 15, 16, primeira parte, 18, segunda parte, 19, 20, 21 e 22. São as de chefe de governo, as previstas nesses incisos aqui do 84. E as de chefe de administração federal, as nesses incisos. E outras atribuições aqui no 17. A delegação das atribuições constitucionais tem a previsão no parágrafo único, como nós já vimos, e eu marquei ele de verde para ficar claro para vocês. E essa aqui é uma outra situação que é bom que a gente lembre, que esses atos aqui, eles sofrem os seguintes controles. Ele sofre o controle administrativo, que a própria administração faz, que é um controle de mérito, legalidade e legitimidade. Cabe à própria administração fazer esse controle, e também esses atos submetem ao controle do Legislativo. O decreto legislativo para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitam o poder regulamentar. Lembra que eu falei que aconteceu isso recentemente, na questão de um decreto do presidente Bolsonaro que falava dos órgãos colegiados, que foi para o STF, depois falei que também tinha aquele do decreto do Estatuto dos Armamentos, que o Senado diz que ele estava exorbitando o poder de regulamentar. Então, é um controle do Legislativo. Controle judicial, decreto regulamentar, ele sofre controle de legalidade e de legitimidade, se ele é a parte legítima. E o decreto autônomo sofre controle de
constitucionalidade. Então, esses atos todos ali do artigo 84, pelo próprio sistema de freios e contrapesos que a gente já estudou, que um poder regula o outro, fiscaliza o outro, eles podem sofrer esse tipo de controle. O controle da própria administração, controle do outro poder, do poder legislativo e do poder judicial. Bom, como é a investidura no cargo de presidente da República? Isso também é um tema bastante interessante para se cobrar em prova, então bastante atenção. O presidente ele é eleito conjuntamente com seu vice pelo sistema majoritário. Nosso sistema majoritário é dividido de duas formas: o puro ou simples, o candidato é eleito pelo maior número de votos, sendo aplicado aos senadores e prefeitos de municípios com até 2.000 eleitores. Esse é pegadinha. Não é habitante, não é cidadãos, é eleitores, tá? E o sistema majoritário de 2 turnos. O candidato é eleito se tiver a maioria absoluta de votos válidos, e nesse caso não necessariamente vai ter os 2 turnos, porque se o candidato alcançar logo no primeiro turno essa maioria absoluta de votos, não terá necessidade de segundo turno. Esse sistema ele é realizado para os cargos de presidente, governador, prefeitos municipais com municípios de mais de 200.000 eleitores. Então, esse sistema majoritário de 2 turnos, ele só é aplicado para os cargos de chefe de executivo. Porque o majoritário simples, ele é aplicado para os senadores e para prefeitos municipais com municípios com menos de 200.000 eleitores. Mas senadores é sempre pelo majoritário simples, certo? Bom, o mandato de 4 anos e é permitida uma única reeleição para o período subsequente, certo? No entanto, se a pessoa foi presidente, se ela foi reeleita presidente, aí ela não pode um terceiro mandato, ela ficou fora. Mas depois daquele outro presidente, ela poderá candidatar novamente, certo? Então, ele não pode ter 3 mandatos consecutivos, mas ele pode ter 2 e depois ter outro, desde que não seja subsequente, tá bom? Bom, quais são os requisitos exigidos para o cargo de presidente da República? Primeiro deles, é um cargo de brasileiro nato. Gozo dos direitos políticos. Ele tem que ter o alistamento eleitoral, tem que ter filiação partidária, idade mínima de 35 anos e não ser inelegível. Quem são inelegíveis? Os inalistáveis, analfabeto, e não pode ser candidato a uma terceira reeleição. E não possuir aquela inelegibilidade reflexa por parentesco. Lembra? Cônjuge, companheiro, os parentes por afinidades consanguíneos até o 2º grau. Lembra daquilo ali? Até o 2º. Sempre no eleitoral é 2º, essa é a dica, tá? Porque o nepotismo é até o 3º, e a maioria do que a gente vê até 3º, no entanto, na área eleitoral, guarde isso, tá? Bom, a posse do presidente e do vice-presidente é sempre no 1º de janeiro, em sessão conjunta no Congresso Nacional. Lembra que a gente viu na aula passada as hipóteses de sessão conjunta do Congresso Nacional? Essa é uma delas. E tem uma outra situação interessante aqui, ó. Se passar 10 dias sem o presidente e o vice assumam, os cargos são considerados vagos. Lógico, se isso não tiver uma justificativa, salvo motivo de força maior. Mas isso aqui, ó, guarda esse número aqui. São 10 dias. Se passarem 10 dias sem que eles assumam o cargo. Então, 1º de janeiro, se chegou até 10 de janeiro e eles não assumiram os cargos sem motivo relevante, esses cargos serão considerados vagos. Eu estou falando isso porque isso já foi cobrado na prova da SFSEX, acho que 2011 ou 2010. Lá a questão estava errada porque falava em 5 dias. Bom, os impedimentos e as vacâncias. A Constituição, ela já elenca lá no seu artigo 79, quem vai substituir o presidente em caso de impedimento e quem sucede em caso de vacância.
Em regra, é o vice-presidente da República. Impedimento. O que é impedimento? É quando o afastamento é temporário. Então, em regra, o vice substitui. Exemplos de impedimento: férias, doença, licença, suspensão, estão elencados lá no artigo 86, parágrafo 1º. E a vacância? O que é uma vacância? É o afastamento definitivo. Então, aqui está a diferença entre impedimento e vacância. Impedimento é um afastamento temporário e vacância é um afastamento definitivo. Nesse caso, o vice sucede. Então, quando for impedimento, que é um afastamento temporário, o vice substitui. E quando for vacância, que o afastamento aqui é definitivo, o vice-presidente sucede. Exemplo: morte, renúncia, perda do cargo. Aqui há extinção do mandato presidencial. E se acontecer a vacância dupla, o que acontece? Vamos supor que o presidente perdeu o cargo e assumiu o vice, porque ele sucede. E aí o vice morre antes de terminar o mandato. Tem dupla vacância. Exatamente. Se acontecer nos primeiros 2 anos do mandato, vai acontecer eleição direta. Qual o prazo? 90 dias da última vacância. E se essa vacância acontecer nos 2 últimos anos do mandato? A eleição é indireta pelo Congresso Nacional e o prazo é de 30 dias da última vacância. Isso aqui também é importante. Bom, a linha sucessória também é estabelecida na Constituição no seu artigo 80. Nos casos de impedimento e vacância do presidente e vice-presidente, serão sucessivamente chamados para o cargo. Aqui, nem o presidente nem o vice pode estar naquele cargo no momento. Então, o primeiro vem, quem que é? O presidente da Câmara dos Deputados. Depois vem o presidente do Senado. E depois o presidente do STF, nessa ordem, certo? É o estabelecido pela Constituição. Aqui é importante, só o presidente pode suceder definitivamente. Os demais só podem substituir, que é temporariamente. Certo? Então, o único que vai suceder, porque isso está ligado à vacância, é o vice-presidente. Os demais só podem substituir, que está ligado a impedimento. Então, aqui, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF só podem ser substitutos, eles não podem suceder. Bom, aqui é o que a gente já falou, que o vice, quando ele sucede, que é caso de vacância, ele se torna o próprio titular, né? E se ele morrer, vai assumir o presidente da Câmara dos Deputados em caráter temporário, até que seja realizado aqueles procedimentos. Menos de 2 anos, eleição direta em 90 dias depois da última vacância, mas faltando só 2 anos, menos de 2 anos para o término do mandato, eleição indireta para o Congresso Nacional, em prazo de 30 dias da última vacância. Professora? Sim. Quando o presidente se ausenta por mais de, eu não tenho certeza, mas 15 dias? E sem autorização do Congresso, o que acontece? É vacância ou é... Olha, se ele fizer o processo legal, porque o presidente e o vice, para saírem por mais de 15 dias, se ausentarem do país, eles têm que ter autorização do Congresso, certo? Nós já falamos isso. Se for só essa autorização, eles estão um impedimento, porque é temporário. Agora, se for definitivo, isso é até causa de perda de mandato, né? Porque ele não observou o processo. Aí vai ter que ir para esse caso aqui. Por exemplo, foi só o presidente, ele perdeu o mandato, assume o vice. Caráter permanente. Caráter permanente, porque houve vacância. Agora, se os dois saíram sem o procedimento, então os dois, dupla vacância. Aí, faltam mais de 2 anos para o término de mandato, aí vai ter eleição direta no prazo de 90 dias a contar da última vacância. Nesse caso, se for a vacância dupla, dessa vacância. Se for menos de 2 anos, aí vai ser eleição indireta pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias da última vacância, tá bom? Bom, isso aqui foi aquela história que a gente vivenciou o ano passado. Não sei se vocês lembram desse caso, que tinha a discussão que se o presidente do Senado, na época, era o Renan Calheiros,
e ele já era réu, né, uma ação penal, se ele podia, naquele caso, substituir o presidente Temer em causa da ausência do país. Aí o STF ele disse o seguinte: olha, aqueles chefes de poderes ali que estão na linha sucessória ali, não vou nem sucessória, na linha de substituição, não é sucessória, porque o que está na sucessória é só o vice, eles poderão sim, desde que não sejam réus em ação penal. E se ele for réu, ele não pode substituir, mas ele pode continuar sendo presidente do seu próprio poder. Ou seja, o Renan Calheiros pôde ficar como presidente do Senado, mas ele não pôde, no impedimento do presidente Temer, substituí-lo, porque ele era réu em uma ação penal. Então, o STF fixou essa tese. Olha, o chefe de poder, no caso, presidente da Câmara ou presidente do Senado, ele somente poderá substituir, na ausência do presidente ou do vice-presidente, caso ele não seja réu em ação penal. Se ele for réu em ação penal, ele não pode substituí-lo, mas, no entanto, pode continuar sendo presidente do poder que ele já exerce, ou seja, pode continuar sendo presidente da Câmara ou presidente do Senado, certo? Então, isso aqui está nesse informativo 850 do STF, certo? Bom, isso aqui é o que a Maura acabou de falar, que eu falei que o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias. E olha que não são 15 dias úteis, fala 15 dias, então são 15 dias corridos. E qual a pena se ele fizer isso sem autorização do Congresso? Perder o cargo. Foi exatamente o que a gente estava falando agora. E um outro detalhe, que essa licença do Congresso é um ato discricionário. Ele não está obrigado a conceder essa licença. Ou seja, o presidente e o vice-presidente pediram, mas o Congresso vai analisar a oportunidade e a conveniência. Pode ou não deferir. Certo? Bom, e a questão da responsabilidade do presidente da República? Ele tem duas responsabilidades, uma política e uma outra penal. Essa política, ela abrange os crimes de responsabilidades que estão lá no artigo 85 da Constituição. Por favor, esse artigo ele é muito importante. Memorizem. E aqui ali estão elencadas infrações de natureza político-administrativa, que pode levar ao impeachment do presidente, como ocorreu com a presidente Dilma. E a responsabilidade penal do presidente da República? Ele compreende as infrações comuns, a prevista no Código Penal e na legislação especial. E aqui uma súmula importante, porque dentro daquela lógica que a gente está trazendo súmula para vocês e que a gente não sabe como virar a prova, a súmula 722 do STF diz que só a União pode legislar sobre crimes de responsabilidade, que na realidade não é um crime, é uma infração política administrativa. E os crimes acima descritos, por serem de responsabilidade, o presidente responde perante o Senado Federal, em ato presidido pelo presidente Supremo. Bom, no julgamento dos crimes de responsabilidade, ele pode ser condenado caso haja concordância de 2/3 dos membros do Senado, cabendo a presidência desse colegiado ao presidente do STF. E ao presidente cabe apenas exarar essa sentença, que compreenderá a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Bom, quem pode dar início? Qualquer cidadão é parte legítima para oferecer acusação contra o presidente da República. Onde ele faz isso? Na Câmara dos Deputados. Isso aqui, logicamente, pelos crimes de responsabilidade, que estão lá no artigo 85 da Constituição. E para que o presidente possa ser julgado, tanto pelo STF, em crime comum, quanto pelo Senado, em crime de responsabilidade, tem necessidade de autorização prévia da Câmara dos Deputados, que deverá ocorrer por votação de 2/3 de seus membros. Isso está onde? No artigo 86 da Constituição. Então, esse processamento,
ele está ali, além da Lei 1079 de 1950. Mas tem regras de processo também na própria Constituição. Bom, o presidente será suspenso da sua função caso ele pratique uma infração penal comum e a denúncia ou queixa venha a ser recebida pelo STF. Lembrando que quem processa o presidente e julga o presidente por crime comum é o STF, e nos crimes de responsabilidade, após a instrução de processo de impeachment no Senado. Então, recebida a denúncia ou queixa no STF, ele vai estar suspenso das suas funções. Após a instrução do processo de impeachment no Senado, ele também será suspenso de suas funções. Bom, com relação à decisão do Senado no processo de impeachment, a decisão de mérito, ela é definitiva, ou seja, ela não tem qualquer tipo de controle ou grau de apelação. A única possibilidade de provocar o judiciário aqui é se for violadas as garantias processuais previstas na Constituição. Então, do mérito não se discute. Pode-se discutir as questões aqui do devido processo legal. O processo contra o presidente, os processos contra o presidente da República têm que ser julgados no prazo máximo de 180 dias. Caso isso não ocorra, não é que ele não pode continuar, ele vai continuar, mas cessará esse afastamento aqui. O presidente, ele volta para as suas funções. Ou seja, não concluído tanto o processo que tramita no STF por crime comum, ou o processo de impeachment que tramita no Senado no prazo de 180 dias, o presidente voltará às suas funções. O processo pode continuar? Sim, o processo pode continuar. Mas a única coisa que vai acontecer é que o afastamento do presidente, ele vai deixar de existir. Ele volta para as suas funções. Bom, nos crimes de responsabilidade não há hipótese de prisão. Ou seja, para impeachment, as sanções previstas na lei não é sanção de pena privativa de liberdade. E aqui, vamos lá para o artigo 85, que eu falei para vocês terem bastante atenção e memorizar. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem o verbo aqui, contra a Constituição Federal, em especial contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, que atentem contra a segurança interna do país, que atentem contra a probidade na administração, que atentem contra a lei orçamentária, contra o cumprimento das leis e decisões judiciais. Lembra da história das pedaladas fiscais da Dilma? Aqui. Eles acharam que atentaram contra a lei orçamentária. Então, esse aqui são os crimes de responsabilidade e eles, no momento da formulação da denúncia ali do impeachment, para o impeachment, eles terão que estar mostrado que, de alguma forma, a conduta do presidente atentou a alguns desses incisos do artigo 85. Por isso, a importância desse artigo. Por favor, memorizem, tá bom? Bom, parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Hoje a gente ainda tem uma lei de 1950 que a gente trabalha, que é a 1079, certo? Importante aqui, como nós combinamos, súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União, ou seja, os estados não podem legislar sobre essa matéria. Então, isso aqui também, essa súmula, é importante memorizar. Bom, e com relação às imunidades do presidente, assim como nós vimos na aula passada, as imunidades formais e materiais dos parlamentares, nós aqui vamos ver as imunidades do presidente da República. A primeira delas, imunidade, prisão. Nos crimes comuns, ele somente poderá ser preso depois da sentença condenatória. Isso tem previsão constitucional. Em tese, ele tem uma irresponsabilidade penal relativa. Durante a investidura,
o presidente não poderá ser responsabilizado penalmente por infrações cometidas antes do mandato ou durante o seu exercício, mas que não tenha relação com as funções inerentes ao cargo. Por exemplo, vamos dizer que antes dele assumir o mandato, ele, numa infração de trânsito, ele atropelou alguém e cometeu uma lesão corporal culposa. Ou seja, é crime, não é crime? Só que esse crime aqui aconteceu antes da investidura dele no mandato, certo? Nesse caso, o que vai acontecer? Ele não vai sofrer o processo e o julgamento enquanto estiver no mandato, certo? E vamos supor que agora, de novo, o presidente do nosso exemplo aqui, ele sempre dirige em alta velocidade sem observar as regras de trânsito, ele atropela alguém e a pessoa vem a falecer. Também ele está nessa irresponsabilidade penal relativa, porque ainda que cometido durante o exercício do mandato, ele não atropelou essa pessoa em razão das funções, ele estava de férias. Então, essa espécie de crime, eles não vão ser processados e julgados nesse momento, certo? E quais serão, então, se a gente fala que compete ao STF julgar as infrações penais comuns do presidente da República? Ele pode ser responsabilizado por crimes praticados no ofício ou em razão do ofício. Então, só se o crime foi cometido no ofício ou em razão do ofício. Vamos supor que ele cometeu um peculato aqui, no exercício das funções dele de presidente da República. Esse sim, esse crime comum de peculato vai ser processado e julgado pelo STF. Mas primeiro tem que ter uma autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Correto? Então, a irresponsabilidade penal relativa é que durante a investidura ele não vai ser responsabilizado penalmente por infrações cometidas antes do mandato ou durante o seu exercício, mas que não tenha relação com as suas funções. E caso ele cometa um crime durante o mandato que tenha relação com o seu ofício de presidente, poderá ser processado e julgado pelo STF, desde que autorizado por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Cuidado, não é Congresso Nacional, é Câmara dos Deputados. Bom, passamos aqui para os auxiliares do presidente, que são os ministros de Estado. Eles são escolhidos livremente pelo presidente da República, são demissíveis ad nutum, sem necessidade de motivação. São cargos de confiança. Quais são os requisitos para ser ministro de Estado? Ser brasileiro, nato ou naturalizado. Salvo qual, gente? Qual o único ministro de Estado que tem que ser brasileiro nato? O ministro da Defesa. Então, todos bastam ser brasileiro, nato ou naturalizado. Salvo o ministro da Defesa, que tem que ser brasileiro nato. Bom, eles têm que ter uma idade maior de 21 anos, tem que ser maior de 21 anos. Tem que estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Então, são esses 3 aqui os requisitos para que a pessoa seja investida na função de ministro de Estado. E quais seriam as atribuições dos ministros de Estado? Eles exercem a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos na sua área de competência. Ou seja, na área da saúde, ele vai orientar e coordenar e supervisionar todos os órgãos dentro da estrutura que compõem o Ministério da Saúde. Na área de defesa, o ministro da Defesa também vai orientar, coordenar e supervisionar as próprias Forças Armadas, certo? E ainda tem uma situação interessante que compete aos ministros de Estado referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Isso quer dizer que o presidente da República vai expedir o ato e será necessária a denominada referenda, que nada mais é do que a própria assinatura do ministro de Estado. Isso vocês podem ver, vocês podem procurar, não é todo o decreto, mas alguns decretos vocês vão achar que está lá o nome do presidente da República
e logo do lado, abaixo, o nome do ministro do Estado. Se for um decreto que versa sobre educação, pode estar lá. Isso é a chamada referenda. Bom, isso aqui a doutrina discute, caso não haja essa referenda, qual seria a consequência, mas prevalece que não interfere na validade ou eficácia do ato da Presidente da República, ou seja, é uma mera formalidade que, uma vez não existente, também não vai inviabilizar, não vai afetar a validade ou eficácia do ato, tá? Bom, compete também aos ministros expedir as instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Eles têm o poder regulamentar as instruções normativas dos ministérios, instrução normativa do Ministério da Saúde, instrução normativa do Ministério da Educação. Então, eles também têm esse poder regulamentar para a fiel execução de leis, decretos e regulamentos. E eles também têm que apresentar um relatório anual de sua gestão ao Presidente da República. E também praticar os atos pertinentes às atribuições que for otorgado ou delegados pelo Presidente da República. Lembrando que ele pode delegar até algumas atribuições do artigo 84. Não acabamos de falar lá do parágrafo único do artigo 84, que ele pode delegar aos ministros de Estado, ao Procurador da República e ao Advogado-Geral da União? Então, aqui. Como outras atribuições previstas na Constituição, pode ser citado comparecer ao Congresso Nacional ou a qualquer de suas comissões quando convocado, ou por própria iniciativa, e responder por escritos as informações solicitadas pelos membros do Congresso Nacional. Isso aqui, por exemplo, a gente não tem visto, quando o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, ele enviou ao Congresso aquele projeto de lei, na realidade quem enviou foi o presidente, do pacote anticorrupção, ele não foi até o Congresso, ele, por sua própria iniciativa, foi até o Congresso dar explicações. Agora também ele está indo ao Congresso para poder explicar essa questão das conversas que foram vazadas. Então, qualquer ministro pode ser convocado ou, de iniciativa própria, ir ao Congresso prestar informações. Bom, os ministros de Estado eles podem ser responsabilizados por seus atos, é óbvio. E essa responsabilização ela pode ser por prática de crime comum ou de crime de responsabilidade. Mas de quem seria a competência para julgá-los? Bom, se o crime de responsabilidade for praticado em conexão com o Presidente da República, a competência será do Senado, porque compete ao Senado Federal julgar o Presidente da República nesses crimes de responsabilidade. Se há conexão, tem aviso atrativa. No entanto, se o crime de responsabilidade não for conexo com o Presidente da República, a competência será do STF. Olha, aqui o STF está julgando um crime de responsabilidade cujo autor é um ministro de Estado. No entanto, não está conexo com o presidente. Porque se for em conexão com o presidente, a visa atrativa do presidente vai para o Senado, certo? Bom, no caso de crime de responsabilidade praticado pelo ministro de Estado em conexão com o crime praticado pelo presidente, para haver instauração do processo, será necessário a autorização dos 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ele segue o mesmo processo. Aqui há uma visa atrativa do ministro de Estado para o processo que é todo delineado para o Presidente da República. É ele que tem o foro por prerrogativa de função. Bom, aqui uma questão a respeito do tema Poder Executivo. Essa questão ela caiu na prova da SFISEX de 2011. E ela dizia, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. O Presidente da República, mediante decreto, disporá sobre a criação e extinção dos ministérios? Não, nós já vimos isso hoje lá no artigo 84. Ele precisa disso aqui de lei. Inclusive, vamos lembrar que aconteceu agora recentemente, o presidente Bolsonaro, ele editou medidas provisórias para fazer uma reestruturação aqui. E que está no Congresso para ser convertida em lei. Confere? Então, não pode ser mediante decreto. Compete privativamente ao Presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio?
Olha, compete privativo. Tá certo, não tá? Tá bem lá. Vagando, então, isso aqui parece certo. Agora vamos ver as outras. Vagando o cargo de presidente e vice-presidente da República nos 2 primeiros anos do período de mandato, far-se-á a eleição até... Qual período, gente? Até 90 dias. Então, 180 está errado. O julgamento do presidente da República por crimes comuns será realizado perante o Supremo Tribunal Federal e depende de admissão de 2/3 do Congresso Nacional. É de quem? Da Câmara dos Deputados. Olha a importância de gravar de quem autoriza. É a Câmara dos Deputados. Olha a casca de banana aqui. O presidente e vice-presidente da República deverão tomar posse em até 5 dias da data fixada para a posse, salvo motivo de força maior, sob pena de declaração da vacância do cargo. Qual o erro? 10 dias, exatamente. Por isso que eu falei, guardem isso, está aqui a prova. Ó. Questão de 2011, que trabalhou com o prazo... daqui de 180 dias e trabalhou com prazo aqui, colocando 5 dias. Aqui é 90 e aqui são 10 dias e trabalhou com aquilo que eu falei para vocês. Cuidado, não é Congresso Nacional, é Câmara dos Deputados. Certo? E aqui a pegadinha, que o presidente da República, mediante decreto, disporá sobre criação e extinção de ministério. Não pode. Criação e extinção de órgãos só mediante lei. Está lá no 84. Então, a prova da SFSEX pediu bastante questões ligadas ao Poder Executivo. Próxima questão, do Ministério Público de Minas Gerais, no ano de 2018. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República na dicção do artigo 85 da Constituição de 88, exceto. Qual aqui que não é crime de responsabilidade nos termos dos incisos do artigo 85? Lembra? Que são atos do presidente que atentem contra. Será? Olha aqui. Os atos do presidente que atentem contra o exercício de direitos políticos, individuais e sociais. Está lá. Pode ver que tem um inciso que diz isso. Que atentem contra a lei orçamentária, foi o caso da Dilma. Que atentem contra partidos políticos. Lá não tem partidos políticos. Que atentem contra a existência da União. Lá tem. Então, olha o que eu estou falando para vocês, que é uma questão que é letra de lei. Então, é memorizar esse dispositivo. Ele é extremamente importante. Bom, terminamos aqui o nosso Poder Executivo. E agora vamos para o Poder Judiciário. Vamos lá. A próxima aula, nós vamos trabalhar os 3 últimos pontos que nos restam, que é Forças Armadas, Índios e orçamento. Então, aí a gente encerra o nosso curso de Direito Constitucional. Eu vi até o pessoal perguntando no WhatsApp se não seriam 6 aulas. O ano passado foi 6 aulas, mas esse ano a gente estava revendo e para poder ser mais tranquilo, o curso são 7 aulas, tá bom? Bom, vamos trabalhar o ponto N, que é o Poder Judiciário. Nesse ponto, passando aqui, parece que travou aqui. Bom, vamos ver aqui. F5. Maura, você pede um help para a Laura lá, por favor, que travou o nosso PowerPoint aqui. Já deu, será? Deu, Maura. Bom, vamos voltar aqui. Então, esse ponto aqui, ele pede a organização do Poder Judiciário, a organização e competência dos tribunais superiores. Dentro desses tribunais superiores, ele quer o STF, o STJ, o TST, o TSE. Ele pede a organização e competência do CNJ, os tribunais e juízes militares,
Quanto ao STM, ele pede organização e competência, e depois ele pede um tema fora do Poder Judiciário, que são as atividades essenciais à Justiça, que é Ministério Público, Advocacia Pública e Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Então, é um ponto extremamente extenso do edital, mas extremamente importante. Então, vamos lá. Bom, tudo que a gente vai estudar, minimamente a gente tem que saber um conceito, a gente tem que saber a natureza jurídica, a gente tem que saber a classificação. Se a gente souber mais ou menos esses pontos, a gente já consegue ter uma direção. A gente minimamente consegue acertar algumas questões. Então, partindo disso, a gente vai ter que conceituar o que é poder judiciário. Bom, ele é o quê? Ele é uma estrutura do Estado. Tem a função de resolver conflitos de interesse. E ele é o responsável pelo exercício da função jurisdicional. Então, aqui tem que ele é uma estrutura estatal, pertence ao Estado, e com a função de resolver conflitos de interesse. Responsável pelo exercício da função jurisdicional. Então, aqui eu já sei qual a função típica dele. Função jurisdicional, função de resolver conflitos, pacificar conflitos de interesse. Bom, e qual seria essa organização desse poder? Basicamente, nós podemos trabalhar com a organização de cúpula, que é importante que vocês saibam que existem órgãos de convergência e órgãos de superposição, onde os órgãos de convergência seriam o STF, os tribunais superiores, STJ, TST, TSE e o STM, e são chamados de órgão de convergência porque é para eles que convergem, em última instância, alguns temas. Todos eles têm sede na capital federal e exercem jurisdição sobre todo o território nacional. Principalmente, isso em relação às nossas justiças especial, que é a justiça trabalhista, a eleitoral e a militar. Cada um dessas justiças, eles têm um órgão de cúpula. A Justiça do Trabalho tem o TST, a Justiça Eleitoral tem o TSE e a Justiça Militar tem o STM, certo? Que são tribunais responsáveis pela última decisão nas causas de competência dessas justiças. Então, isso seriam os órgãos de convergência, para onde sobem os recursos. Os órgãos, o STF e o STJ, também são considerados órgãos de convergência, porque as matérias vão subindo em grau de recurso e, de alguma forma, vão parar naqueles tribunais, sejam de matéria de ordem infraconstitucional, que vai para o STJ, ou seja, de ordem constitucional, que vai parar no STF, correto? Aqui apenas uma ressalva. Matérias da Justiça Militar da União não vão parar no STJ. Porque ou elas estão aqui no STM e vão direto para o STF, porque tem matérias constitucionais, ou o próprio STM resolve. Mas o STJ não vai, em nenhum caso, apreciar questões das justiças militares? Vai, nas justiças militares estaduais. Certo? Então, isso seriam os órgãos de convergência do Poder Judiciário. E o que seriam os órgãos de superposição? Bom, são aqueles órgãos cujas decisões se sobrepõem às proferidas pelos órgãos inferiores, tanto da Justiça Comum quanto da Justiça Especial. E quais são esses dois órgãos que têm esse poder da decisão deles sobrepor as decisões dos demais? Só pode ser o STJ e o STF. Então, as decisões do STJ, a quem cabe a guarda da legislação infraconstitucional, as decisões deles sobrepõem as decisões dos TJs? Sim. Então, sobrepõe as decisões do Tribunal Superior do Trabalho? Também. Matéria trabalhista vai para o STJ, certo?
E as do STF? O STF, as decisões do STF sobrepõem a qualquer órgão do Poder Judiciário, porque ele vai, as questões que vão chegar até lá são questões de índole constitucional, e o que ele decidir vai sobrepor, vai reformar uma decisão. Então, por isso que órgão de superposição sobrepõe a decisão dele, certo? Bom, assim como o poder legislativo e o poder executivo, o judiciário também tem suas funções típicas e atípicas. A função típica do poder judiciário é o próprio exercício da jurisdição. É uma atividade na qual o Estado substitui as partes do conflito para dizer que tem para dizer quem tem o direito, ou seja, tem um conflito estabelecido entre A e B. O Estado juiz substitui a vontade dessas partes e diz a quem pertence o direito, e essa decisão que substitui a vontade das partes, ela passa a ser de caráter obrigatória observância, certo? E as funções atípicas do Poder Judiciário, quais seriam? A natureza legislativa, quando ele elabora os seus próprios regimentos internos dos tribunais. Então, é uma atividade legiferante, que é uma função típica do Legislativo e atípica do Poder Judiciário, certo? Funções administrativas, quais seriam os exemplos dessas funções? A organização de secretaria, de serviços auxiliares, o provimento de cargos, a concessão de licença, de férias. Então, a função de gestão do próprio tribunal, da própria comarca lá na ponta, o juiz, ele é uma atividade atípica, porque a função de administrar, de gerir, ela é atividade típica do executivo, certo? Aqui são exemplos das funções atípicas extraídas diretamente da Constituição Federal, que são as linhas do inciso 1 do artigo 96, tanto da função de natureza legislativa, quanto das funções de natureza administrativa. Bom, o nosso poder judiciário, por apresentar sempre o mesmo conteúdo e finalidade, é uno, indivisível. O que quer dizer isso? O poder é um só. Então, ele não é federal, não é estadual, mas o Poder Judiciário é nacional. Ele é o mesmo poder que atua por diversos órgãos. Então, os órgãos do Poder Judiciário é que são federais e estaduais. O Poder Judiciário é único e indivisível, certo? Então, o que tem divisão é a estrutura, são os órgãos, que tem órgãos de índole federal, porque nós temos um Poder Judiciário federal, nós temos uma Justiça Federal e temos Justiça Estadual. Temos Justiça Comum Federal, Justiça Comum Estadual. Nós temos uma Justiça Militar da União, que é federal, e temos Justiça Militar dos Estados. Então, mas isso são tipos de poder judiciário? Não. São órgãos do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é uno, é único, indivisível, tá? Bom, a divisão dessa estrutura judiciária é apenas o resultado da repartição racional de competência. Por quê? Porque é humanamente impossível um órgão só conseguir tratar de toda essa gama de litígios que nós temos. Nós já sabemos que existe uma morosidade muito grande, mas isso muito também tem a ver com o tamanho da demanda que nós temos. Então, para isso, precisa ter uma estrutura que consiga, de alguma forma, produzir justiça. Porque a justiça tardia, ela é uma injustiça. Então, tem coisas que passam do momento. Por exemplo, eu falo muitas questões de saúde, porque, às vezes, uma cirurgia que depende de autorização de um plano de saúde, se o judiciário demora, ela vem tarde, a pessoa morre. Então, aí já não resolve mais. Então, para isso, tem uma repartição racional de competências, por vezes até criando justiças especializadas,
e, por vezes, a própria distribuição da estrutura, com mais varas, com mais comarcas, com mais seções judiciárias. Bom, aqui é a seção que a gente vai ver o modelo do nosso contencioso, porque tem países que certas disciplinas não são apreciadas pelo Poder Judiciário, como é o caso do sistema francês, que é o também denominado contencioso administrativo, ou da dualidade de jurisdições. Por quê? Porque no modelo francês, as questões administrativas que são analisadas na esfera administrativa não podem ser reapreciadas pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque tem essa dualidade de jurisdição. Tem uma jurisdição administrativa, que faz coisa julgada, e tem uma jurisdição no próprio Poder Judiciário. Então, elas convivem. Nosso modelo é esse? Não, porque a Constituição, ela inclusive elencou como um direito fundamental a inafastabilidade das questões, da lesão ou ameaça de lesão a direito do Poder Judiciário. Então, uma questão que foi decidida no Poder Executivo, na esfera administrativa, ela pode ser levada ao Judiciário? Pode. O Judiciário pode conhecer de todas essas questões, né? Eu já falei até aqui. Então, no Brasil, nós adotamos o sistema inglês, que é da unidade de jurisdição. O que quer dizer isso? Cabe ao Poder Judiciário apreciar toda e qualquer demanda a ele apresentada. E aqui, para nós, a coisa julgada ele é atributo exclusivo do Poder Judiciário, porque eu posso dizer que, ainda que eu tenha esgotado toda a esfera administrativa, aquilo não fez coisa julgada. Por que não fez coisa julgada? Porque eu posso apresentá-la ao Poder Judiciário. Se ela fizesse coisa julgada, eu não poderia apresentá-la novamente ao Poder Judiciário. Então, a coisa julgada é um atributo exclusivo do Poder Judiciário. E isso está aonde? Onde eu extraio? No artigo 5º, inciso 35 da Constituição, quando diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, certo? Então, o que eu posso extrair daqui? Que a existência de modelos que têm um contencioso administrativo com dualidade de jurisdição, uma jurisdição administrativa e outra judicial, que é o modelo francês, e o nosso modelo brasileiro, que é o da unidade de jurisdição, que vem do sistema inglês, onde só o Poder Judiciário que pode julgar de forma a produzir a coisa julgada, certo? Bom, daquilo lá que nós falamos do Poder Judiciário, que ele precisa estar organizado em órgãos diferentes, nós temos duas esferas, uma esfera federal e uma esfera estadual. Eu ainda não estou falando de justiça, eu só estou falando que tem uma esfera federal e uma esfera estadual. Aqui está certinho com quem adota aquele modelo dual de federação, onde tem a União e os estados. E aí é onde a gente fala que nossa jabuticaba é de 3 graus, que nós temos o município como ente federativo, para ele não tem um Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário só existe em 2 entes federativos, não existe nos municípios. Bom, a competência da Justiça Federal ela está prevista no artigo 109 da Constituição, e a competência da Justiça Federal é residual, ou seja, é o que não é da Justiça Federal. A Justiça Federal ela pode ser classificada em Justiça Federal comum e Justiça Federal especializada. Dentro dessa especializada, nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. E, novamente, na organização, nós temos os 2 tribunais de superposição, que é o STF e o STJ. Por quê? Esses 2 aqui, gente, eles não são nem Justiça Federal, nem Justiça Estadual, nem Justiça Especializada. Eles são órgãos do Judiciário
mas são tribunais de superposição. É essa a classificação deles, certo? Porque você não consegue colocar eles dentro de uma justiça dessa. O STF, última instância de questões que envolvem a Constituição, STJ, última instância das questões que envolvem as leis, questões infraconstitucionais. O artigo 82, ele elenca quais são os órgãos do Poder Judiciário, vai falar que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça faz parte do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados, Distrito Federal e Território. O Conselho Nacional de Justiça foi inserido nesse dispositivo com a Emenda Constitucional 45, em 2004. E o interessante é que o Tribunal Superior do Trabalho não constava aqui nesse artigo. Ele veio para cá como órgão do Poder Judiciário, apesar de existir no 114 ali da Constituição, ele não estava elencado aqui, ele veio para cá em 2016. É interessante, mas... Bom, aqui é um gráfico a respeito da estrutura do Poder Judiciário, é extraído lá do livro do professor Marcelo Novellino, onde ele coloca aqui o STF, o órgão de superposição, o STJ também, aquilo que eu falei, que ele não está dentro de nenhuma justiça. Aqui, ligado diretamente a essa estrutura aqui, STF e STJ, nós temos o STM, com seus conselhos de justiça. Na realidade, eu colocaria aqui as CJMs, né? A circunscrição de justiça militar e as auditorias, e depois que os conselhos. Aqui, o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais. O Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. E, do outro lado, ligado aqui diretamente ao STJ, nós temos os Tribunais Regionais Federais, Juízes Federais, os Tribunais de Justiça e os Juízes de Direito, os Tribunais de Justiça ou Tribunais de Justiça Militar, que os Juízes de Direito e os Conselhos de Justiça. Aqui a Justiça Militar Estadual. Lembrando que aqui nós temos só 3 estados que têm Tribunais de Justiça Militar Estadual. São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Certo? Bom, para que esse poder possa exercer suas atividades fins, ele precisa de certas garantias. Para isso, a própria Constituição já desenha, já configura esse modelo. Então, visando assegurar a independência e a imparcialidade que ele tem que julgar, a Constituição conferiu ao Poder Judiciário garantias institucionais sob forma de autonomias. Elas estão lá no artigo 99 da Constituição. A autonomia orgânica administrativa, ela está prevista nas normas que tratam das competências, a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário. Onde está tratado isso? No artigo 96 da Constituição. Também, ao lado dessa autonomia orgânico-administrativa, a Constituição trouxe autonomia financeira. O que é isso? É a possibilidade da elaboração do próprio orçamento e da execução. Lógico, dentro dos limites traçados pela própria Constituição. Também tem assento constitucional. Está lá no artigo 99, dos parágrafos 1º ao 5º. Isso quer dizer que os tribunais elaboram suas próprias propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados pelas leis de diretrizes orçamentárias. Isso aqui é até aquela história que acho que muitas vezes vocês que são concurseiros, vocês começam a olhar. Bom, será que tal órgão vai ter concurso o ano que vem? Aí você começa a ficar de olho naquelas sessões dos tribunais, dos ministérios públicos. Bom, vamos ver as sessões deles, se a sessão administrativa está votando o orçamento, está colocando o orçamento do ano que vem. Então, está aqui, dentro desse poder que existe por conta da autonomia financeira, que é elaborar suas próprias propostas orçamentárias, pensando em como vai gerir
no próximo ano, aquele tribunal, certo? E o encaminhamento dessa proposta que eles fazem, como que é feito? No âmbito da União, quem encaminhará a proposta é o presidente do STF e os presidentes dos tribunais superiores. Então, o presidente do STF encaminha, o do STM encaminha, do Tribunal Superior do Trabalho encaminha, do STJ também. E no âmbito dos estados do Distrito Federal, quem encaminha são os presidentes dos tribunais de justiça. Então, vota-se essa proposta, estabelece essa proposta dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e é encaminhado ao poder, ao chefe do Executivo, para consolidar e remeter ao poder legislativo. Bom, e a organização da carreira aqui? Como lá nós vimos as questões de como é que o presidente é investido na função, nós aqui vamos tratar como que os membros do Poder Judiciário, eles ingressam nessa carreira. Bom, existe a Lei Complementar 75, que é a lei que organiza a magistratura nacional. Ela é uma lei, segundo a Constituição, de iniciativa do STF. E esse documento, essa lei complementar, é denominada Estatuto da Magistratura, onde vai estar estabelecida algumas regras específicas, como direitos, deveres, forma de ingresso. E lá fala que o ingresso na carreira é no cargo inicial de juiz substituto. Como que acontece isso? Mediante concurso público de provas e títulos, com a participação obrigatória da Ordem dos Advogados, em todas as fases. E exige do bacharel em direito candidato que ele tenha, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Então, esses são os requisitos e a forma de ingresso, em regra, dentro do Poder Judiciário, é concurso. Mas é só essa a forma de ingresso? Ou seja, eu vou dizer que todos os magistrados, eles ingressaram por meio de concurso público? Não, né, gente? Nós temos os quintos constitucionais, que nós vamos ver mais adiante, né? Nós temos, no Tribunal do Trabalho, a gente fala até outros terços, né? Que não fala quinto, mas nós vamos trabalhar lá na adiante. Nós temos o terço, que é no caso do STJ. E nós temos a questão de ministros que não obedecem o quinto e nem o terço, como é o caso do STM. No caso, exatamente, porque nós vamos ver que são de acordo com a força, a representatividade da força, que eles não fazem concurso público e também não estão ali dentre os advogados ou dentre membros de Ministério Público. Então, via de regra, o ingresso da grande maioria é por concurso público, mas não é a única, certo? Bom, a promoção para esses aqui que vem do concurso, ela se dá de entrância para entrância inicial e vai progredindo, alternadamente por quais critérios? Critério de antiguidade e merecimento, apurados na última ou única entrância. O juiz titular deve residir na comarca, salvo quando tiver autorização do tribunal para que ele ali não resida. Bom, o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público deve se fundar em decisão do voto de maioria absoluta do respectivo tribunal, ou também pode pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o magistrado pode ser removido compulsoriamente, ou ser colocado em disponibilidade, ou ter aposentadoria compulsória, por decisão pelo voto da maioria absoluta do tribunal a que ele pertence, ou pelo voto do Conselho Nacional de Justiça. Logicamente que dentro de um processo que lhe é assegurado a ampla defesa, certo? Só a demissão, que é unicamente por decisão judicial. Exatamente, só a demissão. Por isso que não está elencado aqui. Aqui eu estou falando a remoção, porque às vezes ele não quer ser removido para outra comarca. No entanto, em nome de um interesse público, o tribunal, por decisão da maioria absoluta, poderá compulsá-lo, certo?
Bom, continuando ainda as garantias dos magistrados que estão elencadas lá no artigo 95, nós vamos dizer que todas aquelas garantias que estão ali, elas visam assegurar a independência do juiz, ou seja, o juiz precisa ter independência para julgar, imparcialidade para julgar. E para isso, a Constituição lhe traz algumas garantias para que ele não seja, sofrer pressões externas que lhe comprometa a sua imparcialidade e independência. Quais são essas garantias? Vitaliciedade. No primeiro grau, ela é adquirida após o cumprimento do estágio probatório de 2 anos. Então, após 2 anos, há o vitaliciamento do juiz. O que isso quer dizer? Que depois disso, é o que a Maura estava dizendo aqui, depois de vitalício, ele só vai perder o cargo mediante sentença judicial transitada e julgada. Então, é uma garantia para ele. Agora, o que acontece antes dos 2 anos do estágio probatório? Ele pode perder o cargo durante o estágio probatório? Pode. Só que aí não precisa de sentença judicial transitada e julgada. Basta a deliberação do tribunal a que ele estiver vinculado. Lógico que tem o processo, que tem o quórum, que vai estar tudo estabelecido. Vai ter a ampla defesa. No entanto, nesse período, como ele não tem vitaliciedade, ele não precisa, para ele perder o cargo, de estar submetido a uma decisão já judicial transitada e julgada, certo? E uma outra garantia, inamovibilidade. Via de regra, o magistrado só vai ser removido por iniciativa própria, ou seja, depende dele querer sair daquele lugar onde ele está exercendo suas funções, salvo por motivo de interesse público, com decisão proferida por maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. Não acabamos de ver lá? Remoção, disponibilidade, aposentadoria. Então, a inamovibilidade é a regra, que o juiz só vai sair daquela comarca onde ele está exercendo suas funções por iniciativa própria, a não ser por essa questão de interesse público. Outra garantia, a irredutibilidade dos subsídios, ressalvado, logicamente, as próprias dispositivos constitucionais, porque a Constituição, ela também diz que situação que vai poder ter um arranjo nos proventos, certo? Mas a regra é a irredutibilidade. Isso aqui quer dizer que o juiz, gente, em regra, ele não pode ser ameaçado de perder seu cargo se ele não decidir de alguma maneira. Ele não pode ser ameaçado de ser transferido para outra localidade se ele não julgar de determinada maneira. Ele não pode ser ameaçado de ter seus proventos, seus subsídios reduzidos, se ele não julgar de determinada maneira. Então, é para isso que servem essas garantias, para que o juiz esteja independente, esteja imparcial e livre para exercer a magistratura. Bom, aqui, continuando a organização da carreira, nós vamos lembrar que os magistrados possuem foro por prerrogativa de função. E esse foro, ele está consagrado na própria Constituição Federal. Então, lá, os juízes estaduais e juízes distritais, caso cometam crimes comuns ou de responsabilidade, serão julgados por quem? Pelo Tribunal de Justiça que pertence, certo? Os juízes federais, militares e do trabalho, caso cometa crimes comuns ou de responsabilidade, serão julgados pelo Tribunal Regional Federal. Os membros do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Federal, do Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Eleitorais, serão julgados perante o STJ. Os membros de tribunais superiores serão julgados por crimes comuns de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. O ministro do STM, se cometer um crime comum, onde ele vai ser julgado? No STF, Supremo Tribunal Federal. Membros do próprio STF, caso cometam crimes comuns, serão julgados
pelo próprio STF. Caso a conduta se enquadre como crime de responsabilidade, eles vão para o Senado Federal. Então, isso aqui é um quadro que foi resumido do que está na Constituição Federal, que é muito importante que vocês memorizem. Bom, deu a hora do nosso intervalo, nós vamos fazer 10 minutinhos e estaremos de volta para continuar a nossa aula de hoje sobre poder judiciário. Até mais. Tchau, tchau.